Muito boa noite, senhoras e senhores, estamos de volta. E agora eu já tenho um aviso para te falar. Olha só, Lucas está de camisa vermelha, mas isso é uma mera coincidência, é um mero acaso do destino, tá? Prometo que na próxima aula eu venho de camisa branca. Olha só, o tema de hoje é capitalismo. E a partir de agora, a gente começa a entrar em debates um pouco mais polêmicos dentro do campo da geopolítica. E galera, a geopolítica, ela é uma área de estudo que não está somente restrita à geografia. A gente vai ter as relações internacionais, própria história, o jornalismo, trabalhando muito com essas questões que são geopolíticas, beleza? Olha só, falar em capitalismo é falar na construção de um sistema econômico que é a base do nosso mundo contemporâneo. Nós vivemos em um mundo que é majoritariamente capitalista. E aí a gente precisa entender de onde surge esse regime econômico, de onde vai se desenvolver as principais abordagens e as principais mudanças que o capitalismo passa no decorrer da sua história. Olha só. Partindo do conceito de que o capitalismo ele é um sistema econômico que se baseia na acumulação, a gente já começa a perceber algumas coisas. O capitalismo, ele pensa no acúmulo. Se ele pensa no acúmulo, ele vai priorizar sempre empresas, estados, pessoas que possuem mais. Então, quanto mais você tiver, melhor você está no regime capitalista. E aí, galera, a gente precisa trazer uma abordagem política para isso, porque existe uma filosofia política que ela vai ser base para esse desenvolvimento de um pensamento capitalista. Galera, lá no século XIX, a gente vai ter uma filosofia política chamada de liberalismo. E o liberalismo, ele vai ser uma filosofia que vai trazer para a gente uma noção de que o individual, ele deve se sobrepor ao coletivo. Como assim? No liberalismo, a gente deve ter as liberdades individuais, a livre iniciativa de produzir, você deve ter a sua liberdade preservada. E aí, gente, uma pessoa livre, um trabalhador livre, ele pode desenvolver o quê? Esse processo de acumulação. Só que, galera, essa noção de acumulação é algo que vem antes do liberalismo existir claramente como filosofia política. Quando a gente pega ali no século XV, no século XVI, já existia um pensamento econômico que se assemelhava ao capitalismo. A gente vai pegar ali no período anterior às grandes navegações, um regime econômico chamado de mercantilismo. Galera, o mercantilismo, ele vai trabalhar basicamente com o quê? Com a acumulação de metais, a busca pelos metais preciosos. E aí, olha só, esse acúmulo de metais é uma das características do mercantilismo. A gente também tinha uma busca por uma balança comercial favorável e também a busca por políticas protecionistas, a proteção do mercado interno frente ao mercado externo. Galera, o mercantilismo, com essa noção de acúmulo de metais, ele vai trazer para a gente os primórdios do capitalismo. Porque o capitalismo ele só começa a emergir como sistema econômico de forma muito mais clara a partir do fenômeno do processo histórico das grandes navegações. O que vai acontecer, gente? A partir das grandes navegações, os estados eles percebem que acumular metal precioso é bom, porque quanto mais metal você tem, mais rico você tá. Só que, gente, os países que têm a maior capacidade de comércio
vão ser os países que começam a centralizar a dinâmica da economia. E aí a galera começa a perceber que, a partir das grandes navegações, começava a emergir de forma mais clara o que a gente entende hoje em dia como capitalismo comercial. Galera, o principal foco do capitalismo comercial é o acúmulo da atividade do comércio. E a gente sabe que o comércio, ele abrange o setor terciário. Então, os países que possuem mais rotas, que possuem maior tecnologia náutica e que possuem a maior capacidade de comércio, eles vão ser os países que irão gradativamente centralizar a economia. E aí o mundo começa a perceber, ter metal precioso é bom? É excelente. Só que não basta você ter somente metal precioso. Porque o metal precioso, ele vai determinar o quanto que a sua capacidade de transformação cambial ela é positiva. O que vai determinar a sua riqueza de fato é a capacidade de comércio. E comercializa mais quem tem mais rota. Por isso que os países eles começam a empreender esse negócio, as grandes navegações. E aí, a gente tem que começar a perceber que as grandes navegações, elas são responsáveis pelo desenvolvimento desse capitalismo comercial que começa a surgir, mas elas também são responsáveis por um fenômeno histórico que começa a acontecer. A gente começa a perceber que a partir das grandes navegações, a gente vai ter o início de um processo que a gente chama de globalização. A globalização, gente, ela é um processo geográfico histórico que está baseado na interdependência entre as nações. Uma interdependência tanto do ponto de vista comercial como do ponto de vista político, perdão. E aí, galera, com o início da globalização, o mundo começa a perceber que o comércio é um setor produtivo que é extremamente importante para a geração de riquezas. Só que aí, gente, esse capitalismo comercial que surge nesse momento de grandes navegações, que surge em um contexto onde existiu uma grande colonização por parte dos países centrais, por parte, principalmente dos países europeus, esse momento histórico ele começa a se alterar. Porque a galera começa a perceber que a Inglaterra, com os produtos manufaturados, ela mesmo sem desenvolver um empreendimento colonial tão gigantesco, tão inovador, a gente pode falar, ela também consegue acumular riquezas. E as suas riquezas, elas são acumuladas do ponto de vista da transformação de matéria-prima. A Inglaterra está pegando matéria-prima e está transformando em produto manufaturado. E todo mundo está comprando. Então, na prática, o pessoal tirava ouro, tirava prata das Américas e levava para as grandes potências fazer o quê? Transformar a matéria-prima do ferro e de outros minerais que já eram extraídos na época para fazer produtos manufaturados. Gente, frente a isso, o mundo começa a perceber o comércio é importante, mas a transformação de matéria-prima, ela cada vez mais ganha força. E transformar matéria-prima, processar produto primário, é a base de um pensamento que começa a surgir em meados do século XVIII, de um pensamento acerca de industrialização, a indústria que compõe o nosso setor secundário da economia. Gente, a partir de meados do século XIX, a gente vai ter um grande acontecimento histórico que vai ser responsável pela mudança do capitalismo. Galera, a Revolução Industrial, ela vai trazer para a gente mudanças significativas, porque a galera percebe
que acumula mais riqueza quem produz mais. E quem produz mais? Produz mais quem tem indústrias. E aí, gente, a Inglaterra, que já tinha força, começa a ganhar ainda mais força. O capitalismo industrial, então, gente, ele vai trazer para a gente uma centralidade da economia na indústria. E a indústria, ela é um advento que muda a história da humanidade, tá? Porque é a partir da indústria que a galera começa a pensar em novas alternativas econômicas. A galera começa a perceber, poxa, o patrão, ele tá ganhando muito dinheiro. E eu tô trabalhando aqui 12, 18 horas semanais. Semanais não, semanais aí é fácil. 12, 18 horas diárias e tô ficando com pouca riqueza. Será que esse realmente é o regime que é o justo? Começa a surgir uma galera pensando assim. Surge uma galera na Inglaterra que é contra a máquina. Porque a máquina, ela vai aumentar desigualdades, ela vai roubar empregos. Gente, a indústria, ela traz uma série de transformações sociais e espaciais que são extremamente relevantes para o nosso mundo. É só a gente pensar aqui, a partir da Revolução Industrial, a população do mundo mais que duplicou. Se a população mais que duplicou, gente, isso significa dizer que as condições de vida melhoraram. Se as condições de vida melhoraram, o espaço industrial, ele é um espaço que fornece melhor qualidade de vida. E aí a gente está falando principalmente das nossas cidades. A partir da Revolução Industrial eu vou ter uma urbanização que é mais crescente. Só que, gente, o capitalismo industrial, ele traz essa centralização econômica do capitalismo na indústria. E os países cada vez mais buscam se industrializar. Porque os países industrializados vão ser países que vão ter um maior peso do ponto de vista econômico. E aí é importante a gente comentar isso aqui. Vão existir países que vão ter a chamada industrialização clássica. Galera, o que é industrialização clássica? São países que são pioneiros no processo de industrialização. Aí vai entrar países europeus, como principalmente Inglaterra, Estados Unidos e até, de certa forma, o Japão, tá bom? Frente aos países de industrialização clássica, eu vou ter os países de industrialização tardia. Galera, os países de industrialização tardia são aqueles que começam a se industrializar, alguns até 100 anos depois do mundo desenvolvido. E aí a gente pega o exemplo da Inglaterra e do Brasil. A Inglaterra, ela começa a se industrializar por volta de 1750. E o Brasil começa a se industrializar como processo a partir de 1930, gente. Então, do ponto de vista industrial, a gente tem cerca de 130 anos de atraso. Isso, durante muito tempo, gerou o quê? Desigualdades no nosso sistema econômico. Porque o capitalismo industrial, gente, perdão, escrevi comercial aqui, o nosso capitalismo industrial, ele vai ser um sistema que vai trazer para a gente um peso muito grande das nossas indústrias. Os países que têm indústria serão os países que terão a maior capacidade produtiva e a maior capacidade de geração de riquezas. Só que, gente, a industrialização, ela é um fenômeno extremamente importante porque ela vai carregar a economia de diversos estados-nação. E aí a gente pode perceber o contexto norte-americano. O contexto norte-americano vai trazer desde o século XIX, que é quando a gente vai ter a segunda etapa desse processo histórico chamado Revolução Industrial, a gente vai perceber nos Estados Unidos o desenvolvimento de uma nova indústria. Se lá no início, em 1750, na Inglaterra, a indústria estava focada
na máquina a vapor e no uso de carvão, a partir de 1850, cerca de 100 anos depois, os Estados Unidos surge com o motor a combustão e com a indústria petroquímica associada à eletricidade. Gente, essas mudanças são extremamente impactantes, porque a partir do século XIX, os Estados Unidos começa a levantar a bandeira do uso do petróleo. E o petróleo começa a ser extremamente importante para a nossa economia. Além disso, a gente começa a perceber que a energia, além do petróleo, ela fica diferente, porque você vai ter a eletricidade. A eletricidade, no contexto urbano e industrial, é um fator que aumenta ainda mais a possibilidade produtiva. E aí, gente, começa a acontecer o seguinte. A Europa vivia um momento, no final do século XIX, que era um momento de instabilidades. A Alemanha e a Itália começavam a se unificar, um processo que era baseado em alguns conflitos, em alguns discursos nacionalistas, que eram extremamente perigosos. A gente vai ter os alemães acreditando no determinismo geográfico, uma galera falando que a natureza determina o homem. Gente, o contexto europeu era um contexto extremamente problemático. E os Estados Unidos, enquanto a Europa passava por problemas do ponto de vista político, os Estados Unidos se fortalecia e aumentava ainda mais a sua capacidade industrial. Só que os problemas eles foram tão intensos dentro da Europa que a gente vai acabar chegando na Primeira Guerra Mundial. Enquanto a Europa entra na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos está batendo palma, falando assim, muito bom, esse era o espaço que eu precisava para começar a aumentar ainda mais a minha industrialização. E aí os Estados Unidos vai investir nesse capitalismo industrial de forma muito expressiva. E aí a expressividade desse investimento industrial dos Estados Unidos vai vir materializado em um modelo produtivo que a gente chama de Fordismo. O Fordismo, gente, ele pega algumas ideias de Taylor e aprimora. O Taylor, ele acreditava na administração científica, em uma teoria que ele dizia dos movimentos repetitivos. O que são os movimentos repetitivos? Quanto mais repetições o cara fizer em um processo produtivo, melhor ele vai ficar. Se ele ficar melhor, ele trabalha mais em menos tempo. Se faz mais em menos tempo, ele produz mais. O Taylor acreditava na especialização do trabalhador. O Ford, ele pega muito dessa ideia de Taylor, de acreditar na especialização do trabalhador. Só que, diferentemente do Taylor, o que o Ford vai fazer? O Ford, ele tira a velocidade produtiva do trabalhador. Se o Taylor acreditava que o trabalhador repetitivo, ele iria cada vez produzir mais, o Ford, ele pega esse processo produtivo e coloca em cima de uma esteira. Ele vai fazer uma produção em série. Primeiro, para gerar produtos padronizados e segundo, para fazer com que a velocidade da produção seja ditada pela fábrica e não pelo trabalhador. A ideia do Ford, gente, vai gerar um aumento de produção industrial nos Estados Unidos que é gigantesca. Esse cara chega a comprar cidades no Brasil. Ele vai criar a Fordlândia, por exemplo. Então, Ford vai ser um cara extremamente importante dentro desse ponto de vista industrial. E o Fordismo, gente, ele é fundamental para a gente entender que o capitalismo industrial ele está baseado na capacidade industrial de um país. Um país que tem uma capacidade industrial maior, ele tende a ser mais rico. Só que aí chega o ano de 1929. O tiro sai pela culatra. A galera produziu tanto, gente. Mas produziu tanto. Eles produziram tanto, mas tanto, que rolou uma crise de estoques. O liberalismo não acredita na liberdade, na livre iniciativa. O que vai acontecer? A liberdade foi tanta que o Estado não intervia de forma nenhuma na economia. A economia funcionava lá na mão invisível do Adam Smith.
um regime onde ele acredita que o mercado ele se autorregula. Só que o mercado ele não se regulou sozinho. Se o mercado não se regulou sozinho, o que aconteceu? Uma crise de estoque. Foi produzido muito mais que a demanda. E aí, gente, o capitalismo quebra. Se o capitalismo quebra no ano de 1929, com a nossa quebra da Bolsa de Nova York, o Estado ele precisa se reinventar. E ele se reinventa gerando uma nova leitura de administração do capitalismo industrial, que é o que a gente chama de keynesianismo. Galera, o keynesianismo ele vai acreditar em quê? Esse cara chamado Keynes, ele vai pregar que o Estado deve intervir na economia, sim, para gerar bem-estar social e bem-estar econômico. Gente, essas intervenções de Keynes vão ser fundamentais para que os Estados Unidos saia da crise e consiga chegar no momento de Segunda Guerra Mundial com crescimento econômico relevante novamente. Segunda Guerra Mundial começa a acontecer. Todo mundo está se degladiando dentro da Europa. Os Estados Unidos está fazendo a mesma coisa que ele fez na Primeira Guerra Mundial. Rindo, batendo palma e vendendo arma para todo mundo e aumentando a sua produção de riqueza. Só que aí, gente, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a galera começa a perceber que durante o conflito foram geradas uma série de tecnologias que possibilitam que a produção ela seja fragmentada. Eu não preciso mais produzir nos Estados Unidos. Eu posso pegar a minha produção e mandar para a China, mandar para o Vietnã, mandar para uma série de países onde a minha mão de obra é mais barata. Por quê? Porque existe um meio técnico, científico e informacional, uma indústria da informação que me possibilita chegar a espaços que antes não eram possíveis. E aí, galera, surge uma nova leitura do capitalismo após o fim da Segunda Guerra. Após o fim da Segunda Guerra, em um ambiente onde as nações passavam por um processo de descolonização, principalmente na África e na Ásia, a gente percebe o surgimento do capitalismo financeiro. Galera, aqui no capitalismo financeiro, o principal ponto em questão não é quantas indústrias você tem no seu país, e sim quantas sedes você tem. Porque você não necessariamente precisa ter o pátio da indústria, você precisa ter a sede. Porque a sede, ela vai acumular o quê? As finanças. E o que é uma finança de fato, Lucas? Uma finança é uma informação. Então, as informações, elas são extremamente importantes nesse sentido. Agora, vamos fazer uma questãozinha aqui para a gente ver como que isso cai na nossa materialidade. Olha só, questão 6, gente. A questão 6, ela vai ser uma questão que vai trazer um texto que debate um processo de união da Microsoft com a Nokia. Olha só, Microsoft compra a divisão de celulares da Nokia por cerca de 17 bilhões. Microsoft anunciou no fim da noite de segunda-feira que fechou a compra da divisão de aparelhos celulares da Nokia, além de patentes por 5,44 bilhões de euros, aproximadamente 17 bilhões, num momento em que as duas empresas lutam para recuperar a relevância no mercado de tecnologia. Olha só, o foco do texto é trazer a união de duas empresas para fortalecer essas duas empresas em um aspecto do mercado. Na semana passada, a gente viu na geografia econômica que existem diversas formas de aglomeração de empresas, diversas formas de concentração de empresas. Qual forma seria essa que o texto está explicitando? Seria o trust, gente. O trust é o que traz para a gente a união de duas empresas para tentar dominar algum setor do mercado. Agora, olha só,
O texto acima reflete uma das principais características do capitalismo financeiro, que é características do capitalismo financeiro. O principal foco aqui são as finanças, ok? E a finança é uma informação. No caso, as empresas estão unificando suas informações para dominar o mercado. Olha só. Divisão de tarefas e atribuições entre diferentes empresas, a fim de dinamizar a economia e gerar emprego. Gente, o texto não está falando em divisão de tarefas. O texto está falando na unificação, na prática. Agora, B. União voluntária entre duas empresas de ramos diferentes a fim de expandir o mercado consumidor. Gente, são de ramos diferentes. As duas empresas, elas são do ramo de tecnologia. Então, não. Olha a nossa C. Fusão entre empresas a fim de ampliar a produção e ampliar o alcance produtivo. Prática conhecida como trust. Gente, esse é o nosso gabarito. Voltando aqui para o quadro, eu quero dizer para você tchau, boa noite. Amanhã a gente se vê aí, não deixe de acompanhar os nossos próximos professores, dá uma olhadinha no nosso material aqui e continue acompanhando o nosso canal Tudo Mastigado. Beijos e abraços, boa noite.